Fala galera, tudo bem? Cassiano aqui com uma aulinha para vocês. Hoje a gente vai falar de roteiro. Desculpa se cortou ali um pedaço da nossa escrita, tá? A gente promete melhorar nos próximos vídeos isso aí, tá? Então a gente tem que se preocupar quando a gente vai contar a história nessa primeira parte aqui que eu vou explicar, tá? A gente tem que mostrar muito bem, porque toda história tem esses dois valores, o bem e o mal, e vai ter o herói e a heroína, certo? A gente tem que ter muita preocupação de deixar bem claro para o leitor quem é o mal e quem é o bem, tá? Tem que ter essa preocupação. Ou não, né? Dependendo de como você quer contar essa história. Mas vai mostrar isso para o leitor de alguma maneira. E o herói e a heroína, a gente tem que mostrar as qualidades, os defeitos dele, tentar passar alguma coisa meio que natural, até mesmo para o leitor se identificar com os personagens, né? Transformar aquilo numa coisa mais próxima do leitor. Vamos pensar aqui como funciona uma história. Toda história ela vai ter que ter o seu início, tá? É importante o início, tá? No início você vai mostrar para o leitor aonde se passa a história, quem são os personagens, né? E vai iniciar a trama, né? Tentando prender o leitor ele querendo conhecer esses fatos, né? Quem são os personagens. E depois a gente vai para o fim. O fim a gente também tem que deixar ele meio que estabelecido. Mesmo que ele não seja um fim muito fixo, que você possa mudar depois, mas precisa já deixar terminado como acaba, tá? O que a gente vai trabalhar mesmo é o meio. E o meio, cara, é onde você vai ter o pulo do gato ali de apresentar perigo de falha do herói. Onde pode ser que aconteça que o personagem vai falhar, que ele vai duvidar dele mesmo, né, em muitos momentos, se ele é capaz de conseguir aquilo. Até para tornar a história um pouco mais atrativa para o leitor, né, para o leitor se identificar, porque a gente passa por problemas no nosso cotidiano que a gente acha que não vai superar, né? Tá? Então sempre pensa no leitor. O leitor é a parte principal, porque você toda vez que a gente conta a história para alguém. Então a gente tem que se preocupar com esse lance do perigo de falha do herói, tá bom? Beleza? Agora uma coisa importante também, toda a história, não importa qual seja a história, tá? Não importa se ela seja de ficção científica, se ela seja de romance, comédia, terror, né? Toda a história ela vai ter uma lição de moral, mesmo sem que o, o cara que está fazendo a história ele tenha essa necessidade de passar isso, né? Ou ele tem a intenção de passar isso. Mas sempre o leitor ele vai acabar encontrando isso, uma lição de moral. E a mais usada aí é que o crime não compensa, tá? Isso é bem legal. Quando eu converso com algumas pessoas que leram lá o Para-Raios, é engraçado ver como cada uma percebe a história, como cada um sente a história, como cada um fala comigo sobre a história, tá? Então, toda a história vai ter isso aí, a lição de moral, tá bom? E a mais usada vai ser o crime não compensa, tá bom? Agora eu vou falar com vocês em como se estruturar uma história. Eu vou pensar já mesmo no para-raios aí, para passar esse esquema de uma estrutura de história, tá? Vou pensar em como eu fiz o para-raios e vou passar para vocês essa estrutura, tá? Beleza? Vamos lá. Ó, nesse outro pedaço aqui de papel, eu vou tentar fazer aqui, vamos ver se vai dar para enxergar direitinho. Vou criar uma estrutura tentando levar a história para o fim, tá? Como eu pensei. Vamos pensar primeiro no herói, no Pedro, que ele estava motivado a parar de mudar, a ter que ficar mudando de cidade em cidade, porque ele tem esse problema, né, junto com o tio dele. Mora só ele e o tio, eles vivem uma vida meio de cigano, fugindo. E ele acaba descobrindo uma chance de tentar ter uma vida, como posso dizer, mais controlada por ele.
Então ele acaba arrumando um emprego num laboratório, né? E esse emprego no laboratório, né? Esse trabalho que ele arruma no laboratório, ele acaba se tornando ali a principal motivação do herói no momento, tá? É um dos pilares da história, porque ele tá ali de mudança da casa dele, arrumando as coisas, para poder começar esse trabalho. Então ele está super feliz, enquanto o tio dele está super para baixo com isso, né? Então há muito contragosto do tio dele, ele arruma esse trabalho aí. Só que é muito engraçado que nesse mesmo lugar que ele vai trabalhar, ali, o mal se apresenta. O mal também se apresenta, o mal está ali, né? Com interesse, né? A cobiça em alguma coisa, né? E eles estão no mesmo local. E vai chegar um momento que eles vão se chocar, né? Existe um momento que eles vão realmente se chocar. Essas duas histórias vão se esbarrar. E é onde ali vai ser o clímax da história, né? Onde a gente apresenta o mal adquirindo poderes e causar destruição. Vou até anotar aqui essa parte que eu acho que é importante, né? O mal, ele se torna o principal veículo para a história acontecer. O herói é importante. Ele precisa ter o nosso defensor, o nosso lado. Mas é importante apresentar o mal, porque é o mal que vai causar toda como eu posso dizer, do leitor. Do leitor se envolver com a história, do leitor querer saber o que vai acontecer dali. Né? Então o mal vai adquirir poderes que vai poder causar grande destruição. Vou anotar aqui, ó. Não. Vai causar grande destruição, tá? Essa aqui é a estrutura da minha primeira história do Para-Raios, tá? Só para vocês terem uma ideia. Quando eu escrevi era para ser uma história bem simples, bem boba, né? Sem muita pretensão. Eu acho que histórias tem que ser realmente para as pessoas se divertirem, né? Não precisa ser uma coisa muito cabeça. Acho que cada um cria a história que quer. E aí outra coisa importante é quando a gente vai levar essa história para o final, né? Então esse foco aqui é o vilão, né? O clímax da história, quando ele se torna ali pode levar risco para muitas pessoas. E é aí que surge o herói de verdade para combater ele, né? Numa batalha entre o bem e o mal. E com a ajuda dos amigos dele, o Para-Raios consegue vencer o inimigo e percebe que tomou a decisão certa em tocar sua vida do seu jeito e que ele está no lugar certo, né? Então existe um amadurecimento ali do personagem nessa parte, tá? Então a minha estrutura é exatamente essa aí. Pode ver que é uma estrutura bem simples, né? A convicção dos personagens e tudo mais, como o mal se apresenta, né? Bem clichêzão mesmo. E eu acho que é até um exercício você começar a fazer coisas simples, não querer fazer uma coisa muito audaciosa. Faz um feijão com arroz. Quando você se acostumar a fazer histórias, você vai evoluindo com isso, né? Essa parte de estrutura ela vai gerar uma atividade pra gente, tá bom? Depois eu vou especificar direitinho para cada um. Olha lá, tá aqui minha estrutura. Então, o bem, ele vai entrar nessa batalha com o mal. E é exatamente isso que a gente fala lá no começo, né? Da estrutura da história. Você tem que apresentar o bem, o mal, o herói e a heroína. No meu caso aqui só teve um herói, né? E teve os outros que foram os outros cientistas que acabaram ajudando ele, tá?
Isso aqui a gente está falando somente do roteiro, a gente não está falando da parte de criação de personagem, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Então é só a parte de como vai funcionar o roteiro, como funciona a estrutura dessa história. Tá bom? Beleza? Agora a gente vai falar de outra coisa aqui que eu acho que é bem interessante, que é o argumento, tá? Mas não esquece dessa estrutura. Toda história tem uma estrutura, tá? Principalmente quando a gente trabalha com roteiro. Eu trabalhei uma estrutura simples, não tem problema não. Vamos mexer agora com uma parte que eu mais gosto. Esse é o estilo que eu gosto de trabalhar, tá? É o argumento. Agora eu escrevi já um pouquinho mais para baixo. Já pensando em vocês. O argumento. No argumento, a gente vai começar somente com a ideia. A gente vai fazer vai pegar a nossa ideia, né? Que é daí que a gente vai partir para fazer o quadrinhos. A gente pega a nossa ideia, né? Lá que nem eu fiz aqui, eu fiz toda a historinha num caderno, um pequeno espaço ali, eu elaborei minha ideia para onde eu queria levar, como seria a totalidade dessa ideia, mas em poucas palavras, tá? Mais simples que eu pudesse expressar aquela ideia. Aí eu peguei aquela ideia e dividi ela em páginas, num layout. Fiz o layout dela, como aconteceria cada páginazinha, dividindo a história, né? Para ter uma sequência lógica, né? Pensando no leitor, momentos que seriam legais de segurar a atenção dele, né? Depois eu fiz um thumbnail. Olha lá, separei os thumbnails. Os thumbnails são paginazinhas pequenas, né? São micropáginas ali do quadrinhos para deixar bem mais elaborado o que eu vou passar para a página, tá? Eu costumo fazer desse jeito aqui. Tem gente que faz numa página só, faz só essa estrutura e já tá bom. Eu gosto de trabalhar um pouquinho mais. Às vezes até esse thumbnail eu já levo já direto pro computador já para finalizar, né? Depois dessa partezinha que eu crio os layouts, eu já começo a pensar também em como vai ser o script dessa história, as falas dos personagens, né? Ter um pouquinho da noção de como vai ser o cenário e tudo mais, né? Então a minha preocupação é essa. E vou detalhando, página por página, como vai ser cada coisa. Agora eu vou mostrar para vocês. Depois dessa parte do thumbnail, eu já faço a elaboração da página. Deixo a página toda pronta. E aí depois eu vou para finalização, geralmente no computador, né? Coloco um balão de fala, né? Faço contorno de preto e tudo mais, né? Então eu tenho essa preocupação na hora que eu tô criando a minha história, né? De levar todo o processo bem a sério. Esse é o que eu mais gosto, né? Se você for parar para pensar, o argumento para a pessoa que desenha e escreve, né? Para o desenhista que vai trabalhar sozinho, é a parte que ele vai mais gostar de fazer, né? É a que ele mais se identifica. Então essa é a parte que o desenhista vai mais se identificar de fazer. A parte do argumento. O argumento ele acaba sendo um pouquinho mais simples do que você trabalhar com roteiro. Bom, não sei, talvez possa parecer mais trabalhoso, como eu expliquei as etapas aqui, mas eu acho mais fácil para mim. De ter a ideia, dividir a ideia em pequenas páginas e depois já partir para os balões de fala e fazer a história, tá bom? Valeu, galera. Grande abraço. Esperem pela lição de casa.